Vou te contar um segredo. Uma das coisas que fez com que eu trabalhasse com quadrinhos é que eu sempre tive a percepção muito clara que o quadrinho poderia me possibilitar ter acesso a uma forma de conhecimento muito vasta. Como eu sei que existem quadrinhos sobre todo tipo de tema, né, e de abordagens diferentes, a própria estrutura narrativa dos quadrinhos ela permite você apresentar isso de N formas diferentes, né, a possibilidade de você ter acesso a vários conteúdos é uma das grandes vantagens de ser leitora de quadrinhos. E nesse programa eu vou falar com você sobre um quadrinho jornalístico. Você já leu o quadrinho jornalístico? E tem mais. É de um jornalista que nunca havia sido publicado antes no Brasil. Shailon Nascimento, mais um programa aqui no canal BBHQs. Felicidade total de estar mais uma vez aqui com você. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e eu vou convidar você para entrar no canal Telegram. Canal de Telegram para você receber notificações de quadrinhos com bons preços. Tá a fim de aumentar sua coleção aí com quadrinhos bacanas e tal? Sempre tem promoção rolando e eu publico tudo lá no canal de Telegram. Lançado pela editora QS, temos aqui a Rússia de Putin, a ascensão de um ditador, do Dario Cunningham. Olha, o Dario Cunningham, ele é um jornalista inglês que faz uma pesquisa bastante aprofundada, ele tem outros trabalhos, tá? Mas é a primeira vez que é publicado aqui no Brasil esse material, que originalmente foi financiado pelo Catarse. Inclusive teve a live aqui com o editor da QS Comics, eu vou deixar no card aqui para que você possa assistir a live, onde dá mais detalhes sobre esse trabalho e outros projetos da editora QS Comics, que é uma editora pequena. Esse é o terceiro trabalho, se não me falha a memória, terceiro trabalho lançado pela editora, mas os outros dois trabalhos são essenciais, são muito bons. É o Tiananmen, que vai falar sobre a questão ali da Praça da Paz na China e tal, teve resenha aqui no canal, e também tivemos, assim, aquele que é um dos meus quadrinhos da vida, assim, uma das coisas mais lindas que eu já li, que é o Apesar de Tudo, lançado aqui no Brasil também pela QS Comics, tá? Pela editora QS, perdão. Então vamos falar aqui sobre esse material aqui do Dario Cunningham. Como eu estava te dizendo, ele é um jornalista inglês que lança os seus trabalhos no formato de quadrinhos. O interessante é que ele trata nesse quadrinho aqui de uma temática muito pesada, e ele usa um recurso que eu achei meio doido. Ele usa o recurso de desenhos assim, e muitas vezes, né, a questão do quadrinho aqui quase se confunde com um livro ilustrado, porque ele faz poucos quadros e a forma como ele vai narrando é totalmente documental, totalmente jornalística, melhor dizendo, e por conta disso, você vê que as imagens aqui elas funcionam realmente como uma forma de apêndice, né? Como uma forma de complemento ao que ele está narrando. Só que ele usa uma estratégia aqui, o Dario Cunningham, que eu não esperava isso em relação a esse material. Ele usa humor. Muitas vezes os desenhinhos dele, e eu chamo desenhinho, tá? Não é no sentido pejorativo, não. É desenhinho no sentido que ele usa de caricaturas. Ele usa de desenhos mais realistas. Olha aqui, por exemplo, ó, você tem desenhos mais realistas, mas ele também usa desenhos caricaturais para promover um processo de mudança de ares durante a leitura, né? Você, em alguns momentos, lê e essas piadocas que vão surgindo com essas caricaturas e até com alguns comentários, que são comentários até infantis, e de novo, não é no mau sentido da palavra, tá? Infantis, assim, é um comentário bobinho, engraçadinho, que destoa da temática do quadrinho, mas isso não me pareceu um problema. Me pareceu que ele utiliza desse artifício para quebrar um pouco a tensão e para tornar dessa forma o material mais palatável. Você acaba lendo sobre um assunto bastante pesado, complicado, né? Só que à medida que você vai avançando na leitura, esses pequenos alívios cômicos, e aqui a palavra alívio cômico é precisamente utilizado, né? Então ele vai gerando para você esses momentos de rápido relaxamento, faz com que você consiga avançar muito mais rápido na leitura. Faz com que você tenha, inclusive, um maior nível de compreensão e de apreensão do conteúdo que ele transmite aqui, onde ele vai contar a vida do Putin, do Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, né? Chamar presidente para não chamar de outra coisa, né? Na verdade, a gente vê que é uma ditadura de fato. Quando a gente acompanha trabalhos jornalísticos de outros grandes escritores dos quadrinhos, é o caso, por exemplo, de Joe Sacco, né, que faz Palestina, Sarajevo. Inclusive eu estou devendo para vocês a resenha de Palestina, está aqui na minha pilha de leitura, mas eu já li trabalhos dele. É bem mais sério ali, né? Ele usa um tipo de desenho que é um tanto quanto cartunesco, na verdade é um desenho mais influenciado pelo quadrinho underground, e ele usa de forma bastante séria a narrativa dele. Não há ali uma brincadeirinha, diferente do que faz o Dario Cunningham, que vai inserindo quase que memes no meio daquele texto,
que vai trazendo muitas informações de uma forma muito leve. Ele escreve muito bem, o texto é muito agradável de ser lido e é bastante informativo. Então assim, se você é uma pessoa que tem interesse saber sobre o que está acontecendo no mundo hoje, sobre as questões da geopolítica e, sobretudo, se você é alguém que tem interesse de saber desse processo que levou o Vladimir Putin ao poder e o que está acontecendo agora, tá? Esse trabalho aqui é fundamental, absolutamente fundamental. Até porque esse trabalho não é construído em base de mera opinião do Darren Cunningham. Ele, como jornalista, fez uma pesquisa bastante aprofundada. Na parte final do livro você tem aqui as referências bibliográficas que ele utilizou, são várias referências bibliográficas, para escrever esse trabalho aqui, deixando claro, inclusive, que tem algumas informações que são desconhecidas, né? Ele não sabe, porque tem uma parte da vida do Vladimir Putin que fica meio que na construção mitológica, sabe? Coisa de grande líder militar, isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história, de utilizar a história do indivíduo como se fosse de uma ascensão ou uma história para justificar a figura que ele é hoje. A história sempre foi utilizada com para essa finalidade, né? E aqui acontece com Vladimir Putin, né? Mas o Darren Cunningham, ele vai apontando esses momentos onde a história não é sabida exatamente e aponta também sobre tudo aquilo que aconteceu e que se sabe, que é documentado. Impressionante porque aqui na história ele vai mostrar uma série de traições, de problemas que acontecem dentro da política e do jornalismo russo. O negócio é complicado, mas muito complicado, tá? As inimizades políticas, o que acontece com os inimigos políticos do Vladimir Putin, ele vai dando nomes aqui, detalhes do que aconteceu, investigações que são feitas, e vai mostrar também sobre ataques terroristas que aconteceram, ações absolutamente desastrosas que muitas vezes as forças militares russas tiveram em determinadas ocasiões, e vai mostrar até o momento, né, em que o Vladimir Putin, depois de ter ficado um período fora do poder, né, ele estava como primeiro-ministro, mas não como presidente, que era o Medvedev, acho que é esse o nome, eu sempre esqueço, é uma dificuldade que eu tenho, tá? É a questão de trava-língua mesmo. Mas tinha o presidente da Rússia, depois volta o Vladimir Putin ao poder, e permanece no poder, e nesse momento está acontecendo esse conflito militar com a Ucrânia. Lendo esse quadrinho você consegue compreender com muito mais profundidade por que a Ucrânia é tão importante, qual é a questão relacionada à Ucrânia. Você vai entender isso melhor, tá? É um material que eu recomendo para todo mundo que quer se inteirar melhor da situação. De repente você é alguém que está se preparando para um vestibular, está se preparando para fazer um trabalho na faculdade sobre o assunto, esse quadrinho vai te ajudar muito, né? Porque eventualmente cai uma questão sobre o assunto e ele vai traçando, vai fazendo esse tracejo da história do Putin desde a época da Guerra Fria, desde o Gorbachev, Boris Yeltsin, ali final dos anos 80, caiu o Muro de Berlim, até a ascensão dele na KGB, né, KGB que depois trocou de nome e tal, e como ele chega a se tornar o grande líder da Rússia nesse momento e quais são suas pretensões. O interessante é que esse material foi escrito antes da guerra contra a Ucrânia, né? E nesse quadrinho, quando você lia esse quadrinho, se você lesse esse quadrinho antes da invasão na Ucrânia, você via que, sob muitos aspectos, a invasão na Ucrânia era uma coisa que já estava realmente nos planos, já era bastante esperado por quem analisa a trajetória desse ditador, e você consegue perceber claramente que as ações dele são expansionistas mesmo, né? Então não chega a ser uma surpresa, né, essa tragédia que acontece na Ucrânia, quando você lê a trajetória do Vladimir Putin, um homem que realmente utiliza de todos os meios, de mortes, de torturas, de exclusão de etnias, ele utiliza de todos os meios para realmente matar pessoas e dominar territórios. Uma figura realmente terrível e uma figura que vive nos nossos tempos. Esse quadrinho aqui, na minha opinião, é um quadrinho necessário. Ele é um quadrinho necessário para todo mundo, repito, que quer entender o que está acontecendo hoje, ou por alguma razão escolar ou técnica precisa saber desse assunto. A forma de escrever e os desenhos alternados aqui do Darren Cunningham faz com que você leia esse trabalho aqui com muita fluidez, com muita rapidez e com muita apreensão. E nesse sentido, eu vou me permitir fazer uma comparação com o Joe Sacco. O Joe Sacco é um grande escritor de quadrinho e tal, mas o Darren Cunningham ganha dele nesse aspecto da apreensão do material, do entendimento da história. O Joe Sacco, ele é muito bom também para explicar as coisas, mas ele acaba se tornando um pouco mais fechado, porque esses conflitos paramilitares,
eu tô falando de um modo geral, dos que acontecem no mundo, né? Exército de ocupação, problemas de invasão de território, todas essas questões são bastante complexas, né? Sobretudo quando se fala de leste europeu, né? Que são tantos países ali que existiam dentro da União Soviética, é Montenegro, é Tchecoslováquia, agora não é mais Tchecoslováquia e tal. A maior parte das pessoas fica bastante perdido com esse assunto, e o Dark Cunningham ele consegue explicar de uma forma muito limpa, muito clara, muito nítida. É impossível você terminar esse quadrinho e não ter entendido, não ter aumentado bastante seu conhecimento a respeito do que acontece ali nesse momento na Rússia. Baita quadrinho lançado pela editora QS, eu recomendo fortemente para você que está a fim de ler um material jornalístico e de compreensão de atualidades. Deixar o link aqui na descrição para que você possa adquirir esse trabalho. Eu fico por aqui, você por aí, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo na vida do seu coração. Tchau, tchau.